Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em um vilarejo onde o tempo parecia ter parado, um relógio antigo, chamado Relógio da Meia-Noite, guardava um segredo extraordinário, revelado apenas ao soar das 12 badaladas. Ezequiel Sombra, um guardião misterioso e último de uma linhagem de protetores do tempo, sabia que o relógio escolheria alguém para desvendar seu mistério. Amália, uma jovem aventureira, é atraída pela lenda e, sob o olhar de Ezequiel, enfrenta o desafio do relógio, sendo transportada para um reino onde o tempo se entrelaça. Ao descobrir que o tempo é mais do que uma sequência de instantes, mas sim um tecido que une todas as existências, Amália retorna transformada, pronta para se tornar aprendiz de Ezequiel e proteger o segredo do relógio. Juntos, eles enfrentam uma força que ameaça desestabilizar o tempo, com Amália mergulhando em um reino misterioso para restaurar o equilíbrio, enquanto Ezequiel combate a ameaça externa. A história se desenrola, mostrando a relação entre mestre e aprendiz, o legado dos protetores do tempo e o eterno desafio de manter o curso do tempo inalterado. Ezequiel, com sua sabedoria e dedicação, prepara-se para um novo amanhecer, onde novos guardiões como Amália trarão renovação e esperança. Se você se deixou levar pela magia desta narrativa e quer acompanhar cada reviravolta dos nossos heróis, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa incrível saga, onde cada segundo conta. Junte-se a nós na jornada épica de O Segredo do Relógio da Meia-Noite. Vamos começar. Em um vilarejo esquecido pelo tempo, nas bordas do mundo conhecido, havia um relógio muito antigo. Esta peça de engenharia, conhecida como o Relógio da Meia-Noite, era envolta em mistério e fascínio. Dizia-se que, ao soar 12 badaladas à meia-noite, o relógio tinha o poder de revelar um segredo imenso, capaz de alterar a realidade daquele que o testemunhasse. Ezequiel Sombra, um homem de aparência enigmática, com olhos que pareciam guardar a profundidade de incontáveis noites sem lua, era o guardião desse relógio. Ninguém sabia ao certo sua origem ou idade, mas todos no vilarejo respeitavam seu silêncio e seu papel. Acontece que Ezequiel não era um simples guardião. Ele era o último de uma linhagem de protetores do tempo, um grupo secreto que jurou proteger os segredos do relógio. Ezequiel, com seus conhecimentos arcanos, sabia que a cada geração o relógio escolheria alguém para revelar seu segredo, e essa pessoa deveria estar pronta para enfrentar as consequências. A lenda do relógio atraía muitos curiosos e aventureiros, mas nenhum deles havia conseguido desvendar seu enigma. Quando as badaladas começavam, uma energia misteriosa envolvia o lugar, e as pessoas sentiam como se o tempo parasse, mas o segredo permanecia intocado. Certo dia, uma jovem chamada Amália, dotada de uma curiosidade insaciável e um espírito aventureiro, chegou ao vilarejo. Ela ouviu histórias sobre o relógio e ficou fascinada. Amália decidiu que seria ela a desvendar o mistério. Ezequiel, observando de longe, percebeu algo diferente nela. Havia uma conexão, um fio invisível que parecia ligar a jovem ao destino do relógio. A meia-noite se aproximava e Amália, com o coração palpitante, posicionou-se diante do relógio. Ezequiel, oculto nas sombras, observava atentamente. As badaladas começaram, cada toque ressoando nos ossos de quem estivesse por perto. Ao 12º toque, algo inesperado aconteceu. Uma luz suave emanou do relógio, envolvendo Amália. Ela fechou os olhos e, ao abri-los, não estava mais no vilarejo. Encontrava-se em um espaço entre o tempo, onde segundos, minutos e horas se entrelaçavam em uma dança etérea. Diante dela, uma figura feita de tempo e memória apareceu, sussurrando o segredo do relógio. Amália ouviu atentamente e, quando retornou, o mundo ao seu redor parecia diferente. Ela agora compreendia que o relógio não guardava apenas um segredo, mas sim a chave para compreender o verdadeiro valor do tempo, a importância de cada momento vivido e a conexão entre passado, presente e futuro. Ezequiel Sombra saiu das sombras, com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que Amália era a escolhida, aquela que compreenderia e levaria adiante a sabedoria do relógio da meia-noite. Juntos, guardião e aprendiz, eles protegeriam o segredo, ensinando aos que estivessem prontos para ouvir que,
mais do que medir segundos, o tempo era um tecido que unia a existência de todos os seres. Ezequiel Sombra é uma figura misteriosa, cuja presença no vilarejo é tão antiga quanto as lendas que cercam o relógio da meia-noite. Vestindo sempre roupas que parecem absorver a luz ao seu redor, ele é mais do que um habitante. Ele é uma presença constante, um guardião silencioso de um dos maiores enigmas do tempo. Ele é o último de uma linhagem de protetores do tempo, seres escolhidos para guardar o relógio e seus segredos. A linhagem é tão antiga quanto o próprio relógio, e cada guardião passa seu conhecimento e responsabilidade para o próximo, mantendo a tradição e os segredos seguros por gerações. O que impulsiona Ezequiel é a sua missão sagrada. Ele é movido por um senso de dever que transcende o pessoal, dedicando sua vida a proteger o relógio e seu mistério. Mas há mais em Ezequiel do que apenas o dever. Há uma conexão profunda e espiritual com o relógio e o tempo que ele mede. Ezequiel compreende o tempo não apenas como uma sequência de eventos, mas como uma entidade viva, com a qual ele tem uma relação quase mística. Ezequiel é também um observador atento, capaz de ver as qualidades especiais nas pessoas que chegam ao vilarejo. Sua escolha de Amália como a próxima a conhecer o segredo do relógio não foi aleatória. Ele viu nela uma centelha, uma afinidade com o relógio que ninguém mais possuía. Ezequiel é guiado por uma sabedoria antiga e um conhecimento que só pode ser obtido através de uma vida dedicada ao estudo dos mistérios do tempo. O guardião é um mentor, um guia para aqueles que estão prontos para aprender os segredos do relógio e, por extensão, os segredos do tempo. Com Amália, ele vislumbra um novo começo, uma possibilidade de passar adiante o conhecimento acumulado e talvez encontrar um descanso merecido após anos de vigilância solitária. Ezequiel Sombra é, portanto, o coração de O Segredo do Relógio da Meia-Noite, um ser que personifica a paciência, a sabedoria e a conexão profunda com o fluxo eterno do tempo. Um guardião que espera pacientemente pela pessoa certa para compartilhar a verdade escondida nas badaladas do relógio antigo. À medida que a noite se aprofunda e o céu se enche de estrelas cintilantes, o vilarejo dorme sob o manto do silêncio. Mas para Ezequiel Sombra, a noite é um convite para cumprir seu papel como protetor do tempo. Ele caminha pelas ruas desoladas em direção ao relógio da meia-noite, o coração pulsante do mistério que protege. Enquanto se aproxima, ele sente algo diferente no ar, uma perturbação que nunca antes havia percebido. O tempo parece oscilar, uma inconstância que faz sua pele arrepiar. Ezequiel sabe que esta noite não é como as outras. Algo está prestes a acontecer. Chegando ao relógio, ele percebe que as sombras ao redor estão mais densas, como se estivessem vivas, sussurrando segredos antigos. Ezequiel toca a superfície fria do relógio, sentindo a vibração do tempo fluindo através da pedra e do metal. Então, ele ouve o som, um suave clique que precede um evento raro. O relógio, que sempre mediu o tempo com precisão inabalável, começa a atrasar. O coração de Ezequiel dispara. Se o relógio da meia-noite parar, a ordem do tempo poderia desmoronar, levando consigo as barreiras que separam os momentos, passado, presente e futuro, poderiam colidir. Ele rapidamente abre um painel secreto, revelando um mecanismo complexo que pulsa com uma luz azulada. Ezequiel nunca teve que intervir diretamente. O relógio sempre se autorregulou. Mas agora ele precisa agir. Enquanto trabalha para corrigir a anomalia, ele ouve passos. Amália, a jovem que ele escolheu como sua sucessora, aproxima-se, atraída pela energia que emana do relógio. Ezequiel não tem tempo para esconder os segredos de sua responsabilidade. E pela primeira vez, ele permite que outro veja o coração do relógio. O que está acontecendo? Amália pergunta, sua voz misturando preocupação e admiração. O tempo está em perigo, responde Ezequiel, sem desviar o olhar de seu trabalho. E com ele tudo o que conhecemos. Juntos eles trabalham, Ezequiel guiando Amália através dos passos para estabilizar o relógio. Com cada ajuste, o tempo começa a se realinhar, mas eles sabem que a verdadeira solução é mais profunda. Há uma força externa atuando sobre o relógio, algo ou alguém que deseja o poder que ele guarda. Ezequiel percebe que esse é o momento decisivo não apenas para ele, mas para Amália e o futuro do relógio.
Ele toma uma decisão ousada e revela a Amália o maior segredo do relógio. Uma chave para um reino onde o tempo pode ser manipulado. É um lugar de grande poder e perigo, acessível apenas aos protetores do tempo. Você deve entrar e restaurar o equilíbrio, diz Ezequiel, entregando a chave a Amália. Eu vou proteger a entrada e garantir que nada perturbe sua missão. Com coragem e determinação, Amália aceita o desafio, entrando no reino desconhecido. Ezequiel, agora do lado de fora, enfrenta a força desconhecida que tenta usurpar o poder do relógio. O clímax se desenrola com a batalha de Ezequiel para proteger o vilarejo e o próprio tecido do tempo, enquanto Amália luta para consertar o que foi desfeito. O destino de todos está nas mãos do mestre e da aprendiz, enquanto o relógio da meia-noite tiquetaqueia em direção ao amanhecer, esperando que o equilíbrio seja restaurado e o tempo continue seu curso ininterrupto. Após a campainha soar à meia-noite, o silêncio voltou a se instaurar no vilarejo, como se a própria noite tivesse prendido a respiração. Ezequiel Sombra, agora sozinho, sente o peso da campainha em suas mãos, um símbolo de seu papel como protetor do tempo. A luta havia terminado, mas as reflexões apenas começavam. Com a partida de Amália para o reino onde o tempo pode ser manipulado, Ezequiel se vê diante de um novo amanhecer para si e para o mundo de O Segredo do Relógio da Meia-Noite. Ele percebe que sua jornada solitária, até então marcada pela vigilância silenciosa, alcançou um ponto de inflexão. A presença de Amália, sua coragem e vontade de aprender, trouxeram uma renovação para a responsabilidade que carregava em seus ombros. Ezequiel reflete sobre o significado da campainha em suas mãos. Ela não é apenas um chamado para a ação, mas também um lembrete de que o tempo, embora possa ser protegido, nunca é totalmente controlável. A tentativa de usurpação do poder do relógio por uma força desconhecida é um testemunho de que existem mistérios e perigos que transcendem até mesmo a compreensão dos protetores. O mundo de O Segredo do Relógio da Meia-Noite se expande diante de Ezequiel, revelando que a batalha pela estabilidade do tempo não é apenas contra forças externas, mas também contra o inevitável avançar do tempo e as mudanças que ele traz. A escolha de uma sucessora, algo que ele havia adiado por temer o fim de sua própria era, agora se mostra como um passo essencial para a continuidade da proteção do tempo. Ezequiel pondera sobre o futuro, sabendo que a jornada de Amália no reino do tempo é apenas o começo de uma nova era de protetores. A sua própria solidão e segredos, que uma vez foram escudos contra as ameaças ao tempo, agora dão lugar a uma nova compreensão, a de que o compartilhamento do conhecimento e a passagem do bastão são tão importantes quanto a vigilância. Ele entende que o mundo de O Segredo do Relógio da Meia-Noite está prestes a mudar, com novos protetores emergindo, trazendo novas perspectivas e forças para enfrentar os desafios do tempo. Ezequiel Sombra, com a campainha ainda em mãos, sabe que o seu papel agora é o de mentor, guia e, eventualmente, de memória, à medida que o tempo avança inexoravelmente em direção ao futuro. Enquanto a primeira luz do amanhecer se insinua no horizonte, Ezequiel coloca a campainha em seu lugar sagrado e prepara-se para o que virá. O vilarejo, ainda adormecido, não tem conhecimento do que foi preservado, mas o protetor do tempo, Ezequiel Sombra, sente uma nova esperança pulsar junto com o tic-tac do relógio da meia-noite. E assim, com a serenidade de quem sabe que a luta nunca termina, mas apenas se transforma, Ezequiel Sombra caminha pelas ruas vazias do vilarejo, onde cada paralelepípedo parece guardar séculos de segredos. Ele sabe que cada passo seu é um eco na eternidade do tempo, e cada decisão que toma, um fragmento do destino do mundo. O relógio da meia-noite, aquele que regula o pulsar das horas e mantém a harmonia entre os segundos, minutos e dias, agora está a salvo. Mas Ezequiel compreende que a segurança é uma ilusão passageira. O vilarejo, com suas casinhas de telhados pontiagudos e janelas curiosas, é apenas uma pequena parte de um universo onde o tempo é uma dimensão vasta e inexplorada. No silêncio de sua caminhada, Ezequiel pensa em Amália, a jovem que partiu em busca de conhecimento e poder, talvez para retornar um dia como uma protetora plena,
com a sabedoria necessária para enfrentar as adversidades temporais. Ele sorri levemente, sentindo um misto de orgulho e preocupação, como um pai que observa sua filha alçar voo em direção ao desconhecido. A campainha, agora repousando em seu altar, é mais do que um artefato. É uma herança, um elo entre gerações de protetores que se comprometeram a manter a ordem contra as forças que buscam distorcer o tecido do tempo para seus próprios fins nefastos. Ezequiel sabe que o tempo é um oponente formidável, que não se deixa domar facilmente. O amanhecer traz consigo o canto dos pássaros e o despertar da vida. O vilarejo começa a acordar, e com ele, a rotina diária retoma seu curso. As pessoas saem de suas casas, alheias ao fato de que, enquanto dormiam, um guardião silencioso protegeu a essência de sua existência. Ezequiel retorna à torre do relógio, onde o grande mecanismo continua sua dança perpétua. Ele se permite um momento de reflexão, olhando para o horizonte. Em seu coração, ele faz uma promessa silenciosa a Amália e a todos aqueles que um dia assumirão o manto de protetor. Ele estará lá, não apenas como um guardião, mas como um farol, guiando-os através das sombras do tempo. E enquanto o sol finalmente rompe a barreira da noite, banhando o vilarejo em luz dourada, Ezequiel Sombra, o protetor do tempo, volta ao seu trabalho, eternamente vigilante, eternamente dedicado. Pois enquanto o relógio da meia-noite tic-taquear, ele estará lá, e o segredo do tempo continuará seguro. Se você foi cativado pela jornada de Ezequiel e o mistério do relógio da meia-noite, não deixe de seguir nossa série de contos. Cada capítulo revela novas aventuras e desafios que nossos heróis enfrentarão. Ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa saga, onde o tempo é o maior enigma de todos.